Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast traz assuntos diversos, mas todos eles têm o poder de influenciar de uma forma positiva. O assunto de hoje, a gente vai falar de dependência e codependência, drogas lícitas e drogas ilícitas. E para este tema eu trouxe aqui a Luciana Graziani. Luciane, seja muito bem-vinda. Obrigado por vir de tão longe, se dispor aqui para bater esse papo, para a gente falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que a gente ainda tem ali um pouco de receio de falar, e as pessoas elas não se sentem muitas vezes inseridas porque fazem uso de drogas legais, de drogas lícitas, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que falar sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite para estar aqui hoje. Estou aqui com muito prazer para falar um pouquinho daquilo que eu faço com bastante amor. Obrigada. Eu queria começar pedindo para você se apresentar, que as pessoas saibam um pouquinho quem é a Luciana, como é que é o seu trabalho, de onde nasceu esse desejo de trabalhar com, às vezes, um público que tem mesmo uma questão de doença, de dependência, e que muitas pessoas preferem se manter distante disso. Então, eu sou a Luciana Graziani, eu sou assistente social e eu sou psicanalista também. A minha história, ela começou aos 16 anos de idade. Eu venho de uma família católica e o meu pai era muito amigo do padre da igreja em que nós frequentávamos. E um domingo nós estávamos na missa e o padre tinha fundado um abrigo, um padre peruano no Brasil, se compadeceu da situação dos adolescentes em situação de rua do meu município, que é Campinas. Na época tinham muitos meninos. Ele se compadeceu dessa situação e ele fundou um abrigo. Isso nós já sabíamos, mas nós nunca tínhamos ido até lá. E aí, nesse domingo, ele pediu ao meu pai se meu pai poderia levar o seminarista até lá, porque ele teria uma reunião. Nós fomos. Naquele momento, eu venho de uma família, não sou de uma família rica, uma família de posse, mas de uma família estruturada, de uma classe média. Então, para mim, o que eram meninos e meninas em situação de rua? Os trombadinhas que a gente via na rua que roubava a bolsa das pessoas. Eu morria de medo. E quando nós chegamos nesse abrigo, o primeiro impacto, assim, já foi muito grande, porque era um lugar lindo, uma chácara enorme, linda, e só tinha um menino morando, porque fazia um mês que o abrigo tinha sido fundado. E esse menino, ele foi tão acolhedor, ele foi tão educado, que inclusive é um menino que eu tenho contato com ele até hoje. Hoje um homem de bem, um homem que vive a vida dele muito bem. E esse menino foi tão acolhedor que eu fiquei muito encantada com aquilo. E aí eu já era voluntária em várias coisas na igreja, e eu e as minhas amigas, a gente acabou indo ser voluntária no abrigo também. E eu me apaixonei por aquele lugar. Foram chegando outros meninos, outras meninas. A gente saía à noite, a gente fazia o que a gente chamava de pastoral de rua. A gente saía nas madrugadas atrás dos meninos para contar que tinha o abrigo, porque era novo, para convidá-los para ir para lá. E eu fui me apaixonando por aquilo. E eu conheci o trabalho da assistente social, que na época era uma senhora até, mais velha, que era assistente social de lá, mas muito acolhedora. E eu me encantei. E aí, então, começou aos 16 anos, muito 16, menina. Muito menina. Aí, quando eu estava já com 17, quase 18, eu chamei o padre e falei, eu quero ser assistente social daqui. E ele acreditou em mim. De verdade, ele acreditou em mim. E ele falou assim para mim, olha, só depende de você. Final do ano tá chegando, presta vestibular e vai estudar. E eu fui. Fui estudar, ele me acompanhou muito, os 4 anos de faculdade. E aí, no dia 2 de janeiro de 2004, foi o meu primeiro dia de trabalho oficial no abrigo como assistente social. Naquele local, os meninos, por estarem em situação de rua, eles já faziam uso de drogas, de álcool. Na época, muito de cola, o crack ainda estava chegando, ainda não era tanto. No passado era muito cola, né? Era muito Cheirava cola. Mas foi ali o meu primeiro contato. E aí, a partir deles, eu conheci também os grupos anônimos, né? Porque os meninos frequentavam. E aí, eu falei, opa, mas se eles vão, eu preciso saber o que é isso. Porque como que eu autorizo o menino a sair do abrigo, onde eu sou a responsável, se eu não sei o que é? Então, eu fui conhecer os grupos anônimos. Então, esse foi o meu primeiro contato. Os grupos anônimos, eles tratavam exatamente do quê? Álcool, drogas ilícitas, qualquer uma? Nós temos como grupos anônimos narcóticos anônimos, que é com drogas ilícitas, alcoólicos anônimos voltados para os alcoólicos. E tem o amor exigente também, que daí abrange todos. E aí foi meu primeiro contato, foi nascendo um desejo de trabalhar com isso. Isso ainda demorou alguns anos para acontecer na minha vida. Primeiro eu fui estudar um pouco mais sobre isso. Então hoje eu sou especialista em dependência química. Hoje eu trabalho dentro de um centro terapêutico.
Trabalhei em outros lugares antes, mas lá eu estou há quase 10 anos. Agora, em fevereiro, faz 10 anos que eu estou lá como assistente social. No meio desses 10 anos, eu me apaixonei pela parte terapêutica também. Fiz o curso de psicanálise, fui estudar psicanálise, sou psicanalista clínica e atendo particular também como psicanalista. Qualquer demanda, mas o meu maior público são dependentes e codependentes. Ou seja, o dependente, o que faz uso direto da droga lícita ou ilícita, e a família, que é o codependente. E aí a família, pai, mãe, irmão, esposa, enfim, Sim. qualquer um que seja a família, que também precisa desse cuidado. Eu acho que, eu tenho a sensação, né, que a maior parte das pessoas não consegue entender, Lu, e eu queria que você me confirmasse isso, que quando você tem alguém com um caso de dependência de droga na família, naturalmente a família adoece junto. Eu não sei se as pessoas têm essa percepção. Eu levei anos para compreender isso, né? Na verdade, as pessoas demoram muito realmente para entender e muitas vezes elas não aceitam, né? A gente sempre fala que o alcoolismo, a dependência química, ele é a doença da família, porque ela adoece as pessoas que estão ao redor. E não é uma questão de, eu quero ou eu não quero. Você acaba adoecido e muitas vezes mais adoecido do que o próprio dependente. Só que as pessoas têm muita dificuldade de aceitar. Né? Lá na clínica, eu sempre falo muito para as famílias, não só eu, como todo o restante da equipe, a gente faz reuniões familiares e a gente sempre orienta a procurar os grupos, porque existem grupos familiares também. O Amor Exigente também tem a parte de famílias e tem o Naranon, que é voltado para as famílias de usuários de drogas ilícitas, e o Alanon, para os familiares de alcoolistas. E a gente orienta as famílias que eles precisam buscar isso, que isso é importante. Porque quando eles estão dentro da clínica conosco, eles têm uma equipe inteira cuidando deles. Mas quem está cuidando daquela família? Uhum. Mas as famílias têm muita dificuldade de aceitar. Né? Um exemplo muito claro, assim, que me marcou, isso já faz quase 10 anos, porque foi logo que eu cheguei lá. Quando eu disse isso para uma família, ela deu um grito comigo. Que como assim? Olha o que eu tava falando. Quem usava droga era o filho, não era ela. Por que eu tava mandando ela se tratar? Quem que eu tava pensando que ela era? Então, as pessoas têm muita dificuldade de entender e de aceitar que elas também ficam extremamente adoecidas. É verdade. E, Lu, uma coisa que me preocupa muito, a gente sabe, e eu acho que é o mais fácil de você ver, são as drogas ilícitas quando você vê os dependentes de crack, outro, heroína, cocaína, caído na rua ou praticando, né, atos ilícitos, roubando em função do estado ali provocado pela droga, mas a gente não se dá muito conta do que o álcool é uma droga legal, vende em qualquer lugar, cobra imposto, inclusive, e destrói muitas famílias, né? Mas quem é essa droga? Quem é essa pessoa que está por trás de uma droga legal? Quem é essa pessoa, né? É a pessoa que ela sai para trabalhar e por isso a gente não olha e não classifica? Você sabe me dizer? É assim, o álcool, por ser uma droga lícita, não é visto como droga pela maioria das pessoas. Tem campanhas na televisão, né? O tempo inteiro associando a felicidade, o prazer, os amigos, enfim, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Ninguém é preso por vender álcool, mas venda outros tipos de droga, né? Mas outra coisa que acontece é que quem são os alcoólicos? Na maioria das vezes, diferente do usuário de drogas ilícitas, o usuário de drogas ilícitas, geralmente ele perde o quê? Ele perde a família, ele perde o casamento, ele perde o filho, ele perde o emprego, ele perde a casa, ele perde o carro, ele vai para a rua muitas vezes. O alcoolista, tem aqueles que chegam nessa situação, mas são poucos. Muitos alcoolistas são quem? São pessoas mais velhas, que tiveram filhos, que às vezes têm casamentos de anos, que têm filhos adultos, que criaram os filhos, que trabalharam a vida inteira e não conseguem aceitar. E às vezes até sai para trabalhar, né? Sim. Continua trabalhando, né? Sim, um exemplo muito clássico, assim, de um paciente que eu tive, que ele falava assim para mim: imagina, eu não tenho nenhum problema, eu não sou igual a esses noias. Eu dei casa para as minhas filhas, eu tenho casa, eu tenho carro. E realmente ele tinha tudo isso. Ele realmente deu casa para as filhas contavam isso. Elas tinham, inclusive, muita gratidão por isso. Mas tinha a questão do álcool, que naquele momento estava fazendo muito mal para ele, até para a saúde física dele. E eu vejo assim, tanto vejo, né? Comentei aqui nos bastidores, meu pai sofria com a doença da dependência do álcool, né? Ele faleceu em decorrência, inclusive, disso. Então, anos a fio, a gente via ele beber, mas também trabalhar. O que dava a conotação de que não era algo errado, de que não era uma droga, a gente não tinha esse entendimento sobre isso, né? Justamente porque sai, trabalha, traz dinheiro, recebe mais, está sempre no vício do álcool. E até outras pessoas que eu conheci que bebiam todos os dias cerveja, de domingo a domingo.
e não se classificava como alcoólatra. E, no final das contas, o que levou a um óbito, inclusive, foi o quadro em decorrência do consumo de álcool uma vida inteira, que é uma cerveja, né? Que a gente acha que também tem essa diferenciação do álcool. A cerveja é uma coisa mais bacana e a cachaça, que é o cara que cai na rua, é essa que mata. Mas álcool é álcool, né? Álcool é álcool, independente de qualquer coisa, né? Inclusive, a recuperação acaba... Não é que ela é mais difícil, mas o alcoolista, ele tem mais dificuldade de se assumir alcoólico, de se assumir doente. Porque ele está ativo e contribuindo na sociedade. Ele está ativo, contribuindo na sociedade. E assim, ó... A gente sempre orienta essas pessoas que eles precisam praticar os evites. O que seriam os evites? São hábitos, lugares e pessoas, né? Então, não dá para ter aquele amigo que usa junto. Não dá para andar com aquela pessoa. Não dá para frequentar o bar. Só que para o alcoólico até isso é mais difícil, porque em qualquer lugar que você vá tem álcool. Dentro do supermercado tem álcool. Se você vai na padaria tem álcool. Ele até evita o bar. Posto de gasolina tem álcool. Ele vai evitar o bar, mas vai ter em todos. Então ele tem que ter uma firmeza muito grande, porque algumas coisas ele não vai poder evitar. Por exemplo, como que você deixa de ir no mercado comprar comida? Então, ele vai ter que ter muito mais maturidade de entender que, opa, a sessão de bebidas eu passo longe. Então, até nesse sentido, acaba sendo um pouquinho mais complicado. E eu entendo, porque em qualquer lugar você vai ter um bar, né? Até posto de gasolina vende hoje cerveja e bebidas, que eu acho um absurdo, né? Enfim. E, Lu, uma outra pergunta que eu ia falar para você. Você consegue, numa certa medida em que você atende essas pessoas, as famílias que são os codependentes, elas também estão dispostas, estão entregues àquele tratamento, ou uma parte se nega, você percebe uma certa dificuldade? Temos dificuldades, sim. Não são todas, claro. Tem algumas que realmente querem, mas algumas têm muita dificuldade. E, assim, especificamente na clínica, principalmente, porque quando as pessoas vêm para terapia comigo, de alguma forma elas já entenderam que elas precisam de cuidado, que senão elas não viriam para terapia. Na clínica é um pouco diferente, porque daí eu internei o fulaninho, porque ele precisa, não eu. Então, deixa ele aí, cuida dele que eu tô bem. Então, existe sim, existe às vezes algumas famílias que até querem dizer para nós o que nós temos e o que nós não temos que fazer. Por quê? Porque a vida inteira ela controlou. A codependência é a doença do controle. A vida inteira ela controlou. Ou melhor, ela teve a sensação de que controlava. A ilusão. A ilusão, porque a gente não controla ninguém. Não. Mas tentou controlar a vida inteira. Sim. E às vezes até o tratamento eles querem controlar também em algumas situações. Então, a gente trabalha muito isso com eles. A gente faz reunião mensal com as famílias, faz alguns atendimentos individuais para orientar até nesse sentido. Nós não controlamos ninguém. E não adianta tentar controlar. Porque daí, se eu tento controlar, eu vou adoecer cada vez mais. Porque daí eu fico tentando controlar a vida do outro, eu não cuido de mim, eu não cuido da minha vida, eu não controlo o outro. E acaba adoecendo e a coisa ficando muito pior. Eu entendo que isso até, numa certa medida, deve empurrar o outro muito mais para o vício, porque é uma situação que é desgastante, né? E Lu, uma pergunta, uma curiosidade aqui agora, de fato eu não sei mesmo, né? Não sei dizer sobre isso e não tenho a menor noção. Quantos dessas pessoas, a gente consegue ter um percentual de pessoas que elas entram para o processo dos alcoólicos anônimos para poder tratar e também no amor exigente por conta de outras drogas ilícitas, que conseguem sair do vício, conseguem de alguma forma se restabelecer? É um percentual bem pequeno. A gente fala, às vezes, em 3 a cada 10, mas às vezes até menos que isso. É um percentual bem pequeno, infelizmente, né? Nós temos, sim, muitos casos de sucesso, mas nós também temos muito caso de recaídas, de retorno, de pessoas que vão e vêm o tempo todo. Infelizmente, isso existe. Assim como das famílias. Na família, você também vê que muitas vezes ela começa a dar uma guinada na vida. Tá bem. E, de repente, ela volta para trás nessa coisa do controle ou até mesmo da facilitação. Porque outra coisa que acontece é que a família acaba sendo muito facilitadora de uso. Como assim? Como ela faz isso? Por exemplo, assim, ó. O meu filho bebe a noite inteira, bebe, usa droga a noite inteira e hoje ele não vai trabalhar. Aí eu ligo na empresa e falo, olha, ele não vai hoje porque ele tá doente. O que eu fiz? Eu acabei de ser facilitadora de uso, porque ele vai olhar e falar, opa,
minha mãe me protegeu, então eu posso fazer de novo amanhã ou depois. Isso é ser facilitador de uso. Ou muitas vezes dando tudo para o outro. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. Não, eles têm que ter responsabilidade. Eles precisam trabalhar, eles precisam conquistar as coisas deles. Porque se eu faço tudo, ou se eu amenizo o que aconteceu perante as outras pessoas, claro que eu não preciso ficar expondo, contando para todo mundo. Não é Óbvio. isso. Mas assim, se eu amenizo, tipo, no sentido de falar, olha, ele não foi trabalhar porque ele tá doente, é mentira isso, eu tô sendo facilitador de uso. Você está validando, né? Sim. Já tem uma questão ali e você ainda está validando uma mentira, né? Exatamente. Está criando uma situação que não é real, né? E assim como se eu dou tudo. Porque se eu tenho um filho, eu dou tudo, absolutamente tudo. Isso a gente vê muito, tá? Famílias que deixam de fazer por elas para dar para fazer. eles. Por que eu vou parar de usar droga? Por que eu vou parar de beber se nada me falta? Tá fácil. Tá fácil. Eu não preciso desse esforço. Hoje a pessoa tem que sentir de alguma forma, né? Sim. Esse apoio que você oferece, tanto para o dependente como para o codependente, ele também está incluso algum tipo de atividade, alguma coisa? Porque imagino que alguns devem ter uma vida fora, ativa, trabalhando, e alguns talvez não. Sim, é assim. Quando eles estão na internação, eles passam um período de 3 ou de 6 meses dentro da clínica. Mesmo os que trabalham, que daí é feito todo aquele processo de afastamento por auxílio-doença. E dentro da clínica tem um cronograma diário de atividades, né? Aqueles que passam por terapia, a gente faz sim alguns exercícios em alguns momentos, algumas coisas para conscientização deles. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, principalmente com o dependente, porque o que a gente percebe? Que a vida se perde no meio dessa dependência. Perde no sentido, perco o emprego. Perco o emprego, perco família. acordo a hora que eu quero, faço o que eu quero. Não, a primeira coisa que eu trabalho com eles é, vamos criar um projeto de vida. E quando a gente fala em projeto de vida, às vezes a gente pensa assim, nossa, preciso daqui um mês ter um carro zero e passar na faculdade em Harvard. Não. O projeto de vida a gente começa lá do zerinho. Uma coisa bem básica. Uma coisa bem básica. Qual horário você vai acordar durante a semana? Tal hora. Vai acordar 7 horas? Tá. O que você vai fazer depois disso? Tá desempregado? Qual o dia e o horário que você vai procurar emprego? Qual o dia e o horário que você vai fazer um curso para se qualificar? Até porque tem muitos cursos gratuitos hoje, então não dá para falar e não dá para fazer nada, né? Grupo. Que dia e horário você vai no grupo? É essencial participar dos grupos anônimos. Qual vai ser seu dia e horário de terapia fixo? Tem uma religião de escolha? A gente fala muito da religião de escolha. É importante cuidar da parte espiritual. Qual é essa religião de escolha? A que a pessoa se identifica. Ela tem uma prática ali espiritual. Ela que vai ver onde ela se identifica. Qual o dia e o horário que você vai? É claro que dentro de tudo isso tem que ter algum espaço livre, porque todo mundo precisa de um horário de descanso, um horário de lazer, mas não pode ficar totalmente livre, porque senão a pessoa se perde. Então a gente faz muito essa questão do movimento de construir um projeto de vida. Interessante. E quando a gente fala de dependência de drogas legais e ilegais, né, listas e listas, a gente consegue olhar para uma faixa etária mais específica? Você vê isso muito mais numa adolescente, vamos falar de 13 a 17, ou você vê isso numa faixa etária mais velha, ou não tem como mensurar isso? É assim, ó, nas drogas ilícitas nós vemos que muitos meninos e até meninas, eu trabalhei em clínica feminina também, começam muito novinhos, com 12, 13 anos. O álcool, não é que eles não começam tão cedo, mas a doença do alcoolismo, assim como da dependência química, ela é progressiva. Só que a dependência química, aquilo que eu te falei, ela progride muito mais rápido. O álcool demora para perceber essa progressão. Então, eles acabam vindo para o tratamento um pouco mais velhos. Mais tarde, entendi. Você separa um pouquinho, quando você fala dependência química, o álcool. Mas o álcool é uma dependência química. Tô certa, não? Sim, o álcool é uma dependência química e é droga. Mas por que eu separo? Porque quando a gente fala só dependência química, as pessoas entendem que o álcool não faz parte. Entendi. É por isso que eu faço questão de frisar o álcool, porque as pessoas não entendem isso. Eles entendem, quando você fala dependência química, que é crack, maconha, cocaína, LSD, esse tipo de drogas. Isso, se tá no mundo, eu não faço parte disso. Eu só bebo meu álcool e tá tudo bem. Não, eu não... Eu ouço muito assim, eu não sou igual esses nóia aí não, viu? Que nóia aí, gente? É droga também. Também é droga. E eles têm uma dificuldade de aceitação muito grande de que o álcool é droga também. Eu imagino, porque é socialmente aceito, né? É socialmente aceito. Isso facilita muito você entender que é bacana e os comerciais vendem isso, né? E, Lu, uma outra pergunta que eu ia fazer para você é essas famílias, quando elas estão nesse ponto de apoio,
Você sente que tem algum conflito ou a quem está internado, quem está buscando apoio, ele se sente mais apoiado? Isso é um princípio essencial para a recuperação dessa pessoa. É muito importante esse apoio familiar, sim, né? Eu sempre costumo dizer que quando nós falamos de grupos de apoio, nosso primeiro grupo de apoio é a nossa família, Uhum, sempre, de uhum. qualquer pessoa. Só que essa família, a nossa família, não é só de quem tem problema com álcool ou com droga. Ela pode ser um ponto de apoio positivo ou um ponto de apoio negativo. Tudo vai depender de como essa família funciona. Então, Entendi. é muito importante que as famílias sejam um ponto de apoio positivo durante o tratamento. Por isso que a gente precisa orientar e trabalhar com as famílias, para que elas sejam esse ponto de apoio positivo. Interessante. E Lu, uma outra pergunta que eu ia fazer para você. A gente fala muito de droga, mas a gente sempre associa, de novo, o cara que está caído na rua, né, o que está cheirando, que está na pedra, enfim, isso é droga. Mas os medicamentos vendidos em farmácias e de uma maneira às vezes descontrolada também é uma droga. E Sim. tem muitas pessoas nesse processo que não se dão conta, tô certo? Sim, a medicação ela não deixa de ser um tipo de droga, uma droga lícita, né? Legalizada, inclusive prescrita Legalizada, por um prescrita, profissional, só que muitas necessária. pessoas desenvolvem uma dependência disso sim. Aí nós chamamos de farmacodependentes, são as pessoas que têm problemas com o vício em remédio. E mesmo com todo esse controle que existe, você não compra o remédio na farmácia sem a receita controlada, existe o mercado negro, onde muitas vezes as pessoas conseguem sim medicação sem receita. Ou às vezes não é nem só conseguir sem receita. Eu tenho um familiar que toma. Eu pego escondido e tomo a medicação daquele Entendi. familiar. Eu já vi muito essa questão de pegar escondido do familiar. Essa pessoa, ela chega até você em algum momento, ou ela se identifica, ou a própria família identifica, olha, eu estou com alguém na família que eu percebo que está frequentemente tomando remédio, consumindo, tem uma falta de controle. Essa pessoa te busca voluntariamente ou a família que acaba apontando? Geralmente é mais a família que acaba apontando. Assim como o álcool, as pessoas não se veem com um problema, porque é um remédio que É um ela tá remédio, afinal de tomando, contas é um né? remédio, É né? um remédio, mas não é só um remédio, né? Então, existe sim, eles chegam sim, mas a dificuldade até de aceitação é muito maior, de que realmente tem um problema, exatamente como o do álcool, porque é um Uhum, remédio. uhum. E o que que acontece também? Não só de pegar a medicação ou de comprar em lugares que acabam vendendo sem receita. Às vezes a pessoa até tem a receita daquilo, só que o médico fala, por exemplo, toma 1 no dia. A pessoa toma 5. Ela tem a receita, porque ela passou pelo Uhum. médico. Mas era para tomar 1, ela tomou 5. E aquilo acaba gerando uma dependência, ela não se dá conta, quando menos Sim, percebe, ela está comprando sem prescrição, porque a gente sabe que tem lugares que tá se vende, entupindo está de se entupindo de remédio. remédio e não consegue mais sair daquele remédio, né? Às vezes ficam até meio dopadas com essa questão de você olha para Uhum, a uhum, pessoa tá até meio dopada, meio falando mole de tanta medicação que tomou. uhum. E Lu, a gente está falando aqui e muito, né, sobre drogas o tempo inteiro, drogas ilícitas, e é o que as pessoas estão acostumadas. Mas quando a gente fala de droga, a gente pode entender também que comprar em excesso é um vício, Sim, sexo em excesso, vício. Também tudo isso tem um processo de dependência. O açúcar em si é um vício, né? O consumo desnecessário, certo? Tem uma série de outras questões que também impactam num processo em que a pessoa torna-se um dependente, né? Eu li um livro super interessante de uma americana que ela sofria não só com o vício do álcool, mas ela comprava muito mais livros do que ela podia ler. É baseado numa história real, bem interessante. Isso também é um processo ali de adoecimento que gera um vício. sim, é um processo de dependência também. E o que está muito comum hoje, principalmente entre as pessoas mais jovens, não que os mais velhos não estejam, mas é mais Uhum, os mais uhum. jovens, são os bets, o jogo do tigrinho, os Os jogos polêmicos online. jogos Os online. polêmicos jogos online. E aí, quando a pessoa ela fica tão viciada naquilo que ela só pensa naquilo o tempo todo. Ela fica ali e ela vai perdendo tudo. E muitas vezes, isso eu vou te falar até porque isso foi uma experiência pessoal, tá? Eu conheço uma pessoa que viciou nisso e um dia eu falei: Meu, você perdeu 5.000 reais, olha que absurdo, o que você tá fazendo? E aí virou pra mim e falou assim: Mas eu também ganhei. Ou seja, ele tem uma compensação, né? Sim, só que eles não conseguem entender que assim, eu ganhei 100 e perdi 1.000. Porque daí o que acontece? Eu ganhei 100. Uau! Ganhei. 100 reais eu ganhei. Aí eu jogo
eu perco 50, mas eu vou jogar de novo, porque vai que eu ganho. Aí eu perco de novo, aí eu jogo de novo, porque vai que eu ganho. E aí eu perco, e assim, e aquilo vai virando um ciclo vicioso, e isso tá acabando com as pessoas, isso tá acabando principalmente com os mais jovens. E o que que a gente vê hoje muito na mídia? Os influenciadores, Sim. né? Tem uma influenciadora que ela traz o tempo todo que ela morava numa casinha de madeira e com os jogos online ela tem uma mansão, não sei quantos carros. Isso influencia as Tá pessoas vendendo mais uma jovens. ilusão. Tá Uma vendendo uma ilusão. ilusão de que não faz sentido, né? Com certeza essa pessoa está se beneficiando, não só por ser uma influenciadora e uma pessoa famosa, mas nem todo mundo que vai nessa linha vai estar tão bem quanto ela, né? Até porque ela com certeza ganha muito mais por influência do que propriamente pelos jogos Então, bet, né? Enfim. É complexa essa questão, mas eu vejo que tem muitas famílias também se perdendo, tem até dinheiro público em programas de bolsa que estão sendo utilizados para jogos. para Né? jogos. E sabe o que acontece? Esses influenciadores, eles recebem para promover isso. Então, o dinheiro que eles gastam jogando não é o dinheiro deles. Eles recebem para isso, né? Então, e aí, pensa bem, você tá lá um jovenzinho, começando a vida, vê um negócio desse, jogar é gostoso. Vamos falar a verdade. Já é Jogar é divertido. gostoso, é divertido. Aí você vai ganhar dinheiro jogando. Por que que ele não vai fazer? E aí, quando se dá conta, já se perdeu, né? Eu vi uma reportagem recente agora de uma moça, ela nem era tão novinha, ela tinha uns 30 e poucos anos, não era adolescente, não. Ela perdeu tudo no jogo, ela ficou tão desesperada que ela se suicidou. Nossa, que Porque ela não triste. conseguia contar para a família a situação em que ela estava envolvida. E aí ela se suicida. Então, olha o perigo que isso traz. Sim, sim, tem por trás uma questão muito séria, né? E Lu, essas pessoas todas, agora pensando no processo de dependência, né? A codependência, eu já entendi que as emoções estão afetadas porque eu quero controlar aquele, porque eu não aceito aquele, e aí eu adoeço. Sim. Mas, propriamente, o dependente, o que leva, né, de fato, aquela pessoa a entrar num vício? É uma dor, é algo que ela viveu, é algo que ela passou, aquilo é congênito, ela pode desenvolver, os filhos também podem. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. Existem diversos fatores, tá? Existe essa questão, né, de que, meu pai era, eu vou ser. Não, não necessariamente, tá? Não necessariamente. Né? Às vezes o pai era alcoólico, o filho não vai ser. O pai usava droga, o filho não vai usar. Existem situações em que há repetição. Eu vi o meu pai a vida inteira bebendo. Então, para mim, aquilo é normal. Sim. Isso é o referencial que eu Ou tenho. muito por negação, também é Sim, uma ocorrência, né? né? Então, o referencial que eu tenho é esse. Existe também a situação de curiosidade, principalmente nos mais novinhos, para fazer parte. Eu preciso fazer parte de algum grupo. De qual grupo eu vou fazer parte? Criar essa identidade, né? Preciso me associar a um grupo, Então, né? para eu fazer parte do seu grupo, se você usar droga, eu tenho que usar droga. E aí começa, outros por curiosidade. Eu atendi uma menina que ela tinha, na época da internação que eu acompanhei, acho que 23 anos, uma menina linda, viciada em cocaína. E eu lembro que 23 anos. E aí, na anamnese que eu fiz com ela, inicial, pra gente entender o que aconteceu, olha o que ela me conta. Ela era de uma cidade pequenininha no interior. Ela era modelo nessa cidade, ela foi Miss da cidade, muito novinha. E aí, o tempo foi passando, ela foi começando a dar uma engordadinha. Gente, é terrorismo o que acontece nos bastidores dessas pessoas. Eles começaram a botar o terror na menina, porque ela começou a engordar. E era um pouquinho, nem era muito. Que se ela engordasse, ela não ia mais ser Miss, ela não ia mais ser modelo. Foi feito um terrorismo com essa menina. E aí alguém, X, que eu não sei dizer quem foi, falou pra ela que se ela cheirasse cocaína, ela mantinha um corpo belezinha. Ela, nessa ilusão de vou continuar sendo Miss, vou continuar sendo modelo, ela começou a usar. Quando eu a conheci, ela estava numa internação, totalmente perdida, tinha um filho de 2 anos de idade, com um dependente químico também, totalmente perdido na droga, só não perdeu a guarda do filho porque o pai dela assumiu a guarda do neto, cuidava do neto, porque senão essa criança teria ido para um serviço de acolhimento e talvez até para uma adoção, e ela estava extremamente perdida naquele momento. E olha de onde começou, com a ilusão do mundo da moda. A ilusão e essa coisa da juventude que você tem que se conectar a um grupo, né? A gente sabe que tem muitas coisas que conectam, né? A comida, a bebida, né? Sim. Eu tenho até um amigo querido que não bebe absolutamente nada, né? E ele fala assim para mim, eu acho tão estúpido quando a pessoa fala assim para mim, experimenta.
Não, é ruim no começo, mas depois fica bom. Aí ele fala assim, mas por que eu beberia algo que é ruim no começo para depois ficar bom, né? Então, as pessoas muitas vezes acabam se forçando, porque se a gente parar para pensar, não é esse prazer todo, né? É algo Não. que te agride, né? Mas que você desenvolve ali um gosto por aquilo, para criar uma aceitação e entrar num grupo e ser aceito por aquele grupo. E eu não sei, né? Vou perguntar isso para você. É o álcool essa porta de entrada, ao contrário do que a gente pensa, porque a gente fala muito. O álcool é essa porta de entrada para outros vícios ou não? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Em alguns casos, sim, em outros não. Isso não dá pra gente fechar de forma geral, é isso ou é aquilo, tá? Não existe. Alguns começam com álcool e vão para outras drogas, sim. Outros já vão direto para outras drogas. Isso que o seu amigo fala, eu também não bebo nada. Gente, as pessoas olham pra gente como um ET quando a gente fala que a gente não bebe. Você vai nos lugares, as pessoas não te oferecem um suco, um refrigerante, é direto uma bebida alcoólica. Outro dia a gente saiu pra almoçar e a primeira coisa que o garçom falou pro meu marido, falou, ó, vai uma geladinha aí? Meu marido falou, não. Ele falou, como não? Aí meu marido falou, não, a gente não bebe, né? E aí, tipo, o garçom para assim e, Se tipo, assusta. da onde surgiu esses dois? É um ET, né? Porque essa cultura De que mesmo. planeta vocês dois vieram? É muito cultural no muito Brasil a coisa do cultural, álcool. essa As coisa de pessoas beber. acham que festejar tem que ser com álcool, que comer um churrasco tem que ser com álcool. Eu tenho um paciente alcoólico que um dia ele falou assim pra mim, porque você fica falando pra mim sobre essa questão de não beber. Tá, mas eu vou num churrasco, eu vou tomar o quê? Eu falei, uma Coca-Cola, uma água com gás. Você tá de brincadeira? Eu falei, não tô de brincadeira, isso dá muito certo, né? Mas você vê que é cultural a coisa do álcool. Se eu tô triste, eu bebo porque eu tô triste, eu preciso afogar minha tristeza. Se eu tô feliz, eu bebo porque eu tô feliz para comemorar. Então, tudo no Brasil, principalmente assim, né? A nossa cultura aqui no nosso país é muito regada ao álcool. Nasce um filho, bebe. Morre alguém, bebe. É sempre... Arruma um emprego novo, bebe. É mandado embora, bebe. Tudo é com álcool. É verdade. E as pessoas não se dão conta, né? O quanto isso deixa... um caminho mesmo devastado, né? Porque adoece quem bebe, e essa falta de controle aí da bebida, que alguns acham que, inclusive, tem controle só porque eu acordo todos os dias e vou trabalhar. Eu bebo todos os dias, mas eu acordo todos os dias e vou trabalhar. Não é um vício, tá? Sim. Então, tem essa ilusão, né? Mas o quanto isso devasta de famílias, o quanto isso gera violência, o quanto isso gera um ambiente violento, né? E aí a gente vê outras questões, o quanto você vê de pessoas alcoolizadas dirigindo, alcoolizadas armadas, alcoolizadas agredindo, o quanto isso gera toda uma violência, né? A questão das drogas é uma questão de saúde pública no Brasil? A gente tem apoio e tem um olhar sobre isso? Na verdade, é uma questão de saúde pública, mas as políticas públicas voltadas ao uso de álcool e drogas no Brasil, ele é muito falho. Nós precisaríamos de políticas públicas que fossem muito mais eficazes, né? Hoje, nós temos, sim, alguns serviços, como, por exemplo, o CAPS-AD, temos alguns locais que atendem, mas falta muito, precisa melhorar muito isso. Por exemplo, hoje, uma pessoa que ela quer se internar para um tratamento, é muito difícil você conseguir uma vaga gratuita. É mesmo? Sim, eu vou falar da realidade da minha cidade, tá? Em Campinas tem o Instituto Padre Haroldo que tem essas vagas gratuitas. Só que, assim, tem todo um processo para que a pessoa chegue lá. Então, ela tem que fazer um cadastro, ela tem que fazer vários exames médicos, aí ela volta com esses resultados, ela fica numa lista de espera. Quando, muitas vezes, até chegar a vez dela, ela já recaiu, ela já se perdeu, esse desejo pela internação, pelo tratamento já se perdeu. E quando eu falo isso, não estou falando criticando a instituição, porque eles fazem um trabalho muito bacana, mas o processo de se chegar lá acaba sendo falho. Porque, assim, não tem vaga suficiente para todo mundo. Então, você precisa fazer um filtro, uma peneira. Sim, e aí a pessoa entra numa lista de espera. E aí, muitas vezes, esse período da espera não dá tempo de esperar. E quando você pensa num tratamento particular, existe, mas nem todo mundo tem condições de pagar. Eu diria que a pessoa que está com essa questão, a maior parte delas não tem mesmo. Geralmente são as famílias que pagam, mas nem toda família consegue, né? Infelizmente, nem toda família pode pagar. E é a mesma questão que a gente sofre com a droga ilícita, as pessoas que são dependentes de crack, de outras drogas, também tem essa mesma dificuldade de entra numa fila, o número é insuficiente, não atende a todas as pessoas. Todo mundo.
Por que eu gosto sempre de perguntar, né? E trazer essa discussão aqui para trazer mesmo um olhar de ampliação de consciência, né? Você pode não gostar de falar sobre esse tema, nem de ouvir sobre esse tema, ou repudiar, porque você vê na rua e muitas vezes a gente sabe, essas pessoas até em função da DABA acabam cometendo violências, e violência de quebrar o vidro do seu carro, levar sua bolsa, enfim. E aí você pega aquela, como é que se diz, aquela raiva, aquele ódio, e não consegue olhar mesmo com compaixão e entender que tem uma questão de saúde pública, Sim. que essas pessoas precisam ser vistas com esses olhos, e que negar essa questão é transformar esse problema em algo muito maior, porque aquilo que não é resolvido hoje, amanhã ele é um problema maior, e um problema maior, e aí essa violência ela vai te atingindo de outras formas. Aquilo que você negou porque era, né, tá à margem, né, tá ali, da sociedade, você não aceita, você não quer, né, você olha com um olhar de discriminação, amanhã ou depois ele é um problema maior e que está invadindo portas. De uma forma ou de outra vai te tocar. Vai te tocar. Não tem... E aí o programa que existe é o programa Recomeço, que é do Estado, que é esse que tem a parceria com, na minha cidade, só com o Instituto Padre Haroldo. Ele existe em outras cidades também. Chama Recomeço o programa. Programa Recomeço. Na teoria, ele é muito bom, porque ele permite o acesso das pessoas ao tratamento. Como, por exemplo, na minha cidade, o tratamento é muito bom lá. Só que a questão é que o número de vagas acaba sendo insuficiente. Porque é muita gente que tem esse problema. Muito mais do que quem está de fora imagina. Possa pensar, né? E essas pessoas acabam ficando de fora. Acabam ficando de fora. E uma outra coisa que eu acho que é legal a gente frisar aqui, que nós estamos falando das pessoas que não têm condições de pagar um tratamento. Sim, sim. Porém, a doença, ela não escolhe classe, ela não escolhe religião, ela não escolhe cor. Nós temos pessoas, assim, muito humildes que têm a doença, porque muitas vezes a gente acha que é quem tem um favelado, né? Tá ali muito abaixo muito na sociedade, abaixo, tá na linha de pobreza. Não é. Nós temos pessoas ricas, pessoas milionárias que têm a doença. Só que, claro, que essas são as que não aparecem na mídia, né? Na mídia a gente vê quem. Que é uma outra coisa que é uma coisa que é muito importante a gente falar. O que a gente vê na mídia hoje? O dependente químico que rouba, o dependente químico que mata, o dependente químico que causa arruaça, mas ninguém mostra o outro lado. Sim. Eles são seres humanos. Sim. São pessoas que, quando eles estão fora da doença, isso eu posso falar com total conhecimento de causa, eles são educados, eles são prestativos, eles são inteligentes, eles são pessoas agradáveis de conversar. Isso a mídia não mostra. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas criam essa coisa, essa barreira com o dependente químico. Nossa, é aquele que vai me matar, aquele que vai me roubar. Eles não são só isso. Eles são seres humanos que têm qualidades também, coisas muito boas. Eu fico pensando o quanto muitas vezes pode ser até vítima dessa sociedade que te discrimina, que te marginaliza, que não te permite espaço, que não te permite você ser quem você é. E muitas vezes você acaba nesse lugar, da exclusão, né? Sim. O lugar, particularmente eu olhando aqui, é a minha opinião, o lugar dessa droga, além de ter questões, né, no corpo da dependência, é um lugar de pessoas excluídas mesmo. Sim. Né? São as pessoas excluídas que vão para este lugar. Excluída por N motivos, né? Por uma questão de opção sexual, por uma questão de como vive na sociedade, e elas estão ali. Não dá para negar, né? Eu acho assim, óbvio, eu não vou ser hipócrita dizer para você que eu passo num lugar onde eu vejo, e hoje a gente vê muito na rua, né? Em São Paulo, principalmente, Lu, foi desapropriado muitos centros que eram abrigos noturnos, né? Então, essas pessoas foram muito para a Zona Sul, para as periferias, em todos os lugares, os bairros, né? Antes era uma coisa que estava só no centro da cidade. Então, quando você fechou os albergues, eles se espalharam, estão em diversos lugares. Quando eu passo, eu me assusto, óbvio. A pessoa, ela não está no seu estado normal, ela está ali. Sim. E o vício vai exigir que ela pratique o ato para conseguir um dinheiro, para manter de novo o seu vício. Então, óbvio, isso dá medo, né? Mas, ao mesmo tempo, desenvolver esse olhar de compaixão pelo outro, né? E que negar essa questão de saúde pública não me torna ilesa. Eu não saio ileso só porque eu não estou lá ou porque eu não olho, porque eu não quero, né? Sim, e claro que a gente tem que ter esse cuidado com quem está na rua. Eu também tenho um certo receio. Mas é que eu vejo que existe, assim, um estigma muito grande. Por exemplo, eu trabalho na clínica... Não, a gente olha assim, é vagabundo. Assim, eu escuto muitas pessoas usarem esta expressão. É vagabundo. Eu tô na clínica há muitos anos. Se você me perguntar o que de ruim algum deles me fez, eu não tenho nada para te contar. Se você me perguntar de bom o que eles me fizeram, eu tenho 1 milhão de coisas para te contar. Mas sabe o que eu escuto muito? Você não tem medo de trabalhar lá? Óbvio. Eu não sei como você consegue.
Não é perigoso? Não, não é perigoso. Até porque você está estendendo a mão no seu né? trabalho, né? Não é trabalho perigoso, belíssimo. eu não tenho medo. Eles cuidam de mim dentro da clínica. Eles cuidam de mim. E quando eu falo cuidam de mim, é no sentido literal mesmo, de cuidado, de se preocupar do dia que tem uma coisa gostosa na visita, de falar, ai, olha, eu trouxe um pra você. Ou, né, outro dia meu carro quebrou, eu não conseguia fazer pegar. Veio vários me ajudar a resolver a situação para eu poder ir embora para minha casa. Só que isso as pessoas não veem. Eles têm um lado muito positivo. Sim. Eu acho que todo ser humano, né? A gente essa dualidade por alguma questão, você vai ou para a direita ou para a esquerda, né? Tudo está dentro de nós, Sim. né? E eu gosto dessa pergunta que você falou, né? A classe social mais alta, o rico você não vai ver. Eventualmente vai aparecer um caso ou outro aí na mídia, mas você não vai ver. O que você vai ver sempre é, em larga escala, a pobreza. É esse que está na rua, é esse que você vê. Mas o que eu quero dizer aqui é que pode afetar qualquer um e qualquer família. Qualquer um, qualquer família. Um e qualquer família pode sofrer com isso, né? Então, negar essa questão, não levar para discussões, não cobrar isso dos nossos políticos é uma questão muito grave, né? As pessoas estão muito aquém de discussões banais, enquanto tem outras que estão aí batendo a porta, ou por um motivo que seja, né, de violência, ou que está na rua o tempo inteiro, você está vendo, não tem como ver isso, né? Sim, e é exatamente isso. Pode pegar qualquer pessoa de qualquer classe social. Eu já tive, claro que minoria, mas já tive, sim, paciente muito rico que eu atendi e que estava com o mesmo problema daquele que era muito pobre. E olha, posso te falar, eu não conheço nenhum centro, nunca entrei, né? Sou super franca, nunca entrei em nenhum centro de reabilitação dessas pessoas, mas num bairro nobre, privilegiado, na Granja Julieta, zona sul de São Paulo, nobre, onde só tem mansão, ali tem um centro só para ricos, né? Você cometeu um crime, você vai para lá, você está com problemas de drogas, você vai para lá, pagando, você está num excelente lugar, todo arborizado, ou seja, atinge a todos, sim. A todos. Não dá para a gente negar. O que as famílias conseguem mascarar de uma forma ou de outra, mas o problema está aí, né? E se a gente não olha para essa questão mesmo, com postura de cidadão, né? De alguém que eu vivo nesse mundo, eu contribuo, eu penso, eu pago impostos, eu vivo aqui, e eu preciso ter esse olhar mesmo, não só de compaixão, mas também de cobrar, porque é direito, porque senão a gente perde a mão e a gente vive num mundo e cada vez mais você vê pessoas à rua. E aí você vira uma guerra civil, né? Por conta de questão de drogas, né, Lu? Sim, e lembrar que, do mesmo jeito que acontece na casa do outro, na família do outro, pode ser na nossa também. Sim, sim, sem dúvida. Né? A gente não é diferente de ninguém. E às vezes as pessoas esquecem disso. Você sabe que é um bom exercício. Eu sempre gosto de me perguntar assim, sabe? Eu vim muito nova para São Paulo, eu tinha 8 anos, a gente veio do interior do Paraná, a gente foi morar num lugar de periferia, né? Inclusive perto de uma comunidade, né, que hoje é gigantesca. Na época não tinha esse conceito nem de comunidade, eram pessoas muito humildes, enfim. Depois isso, ao longo dos anos, foi se transformando, né? E eu sempre me pergunto o que me faz diferente do que aquelas pessoas ali. Né? Eu poderia ser mulher traficante? O que eu poderia ser? Porque eu não sou. Entendeu? É muito... É uma linha muito... É uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue. Entre você estar do outro lado, né? Eu acho que isso é muito exercício mesmo de compaixão, mas é muito tênue. Você poderia estar do outro lado, sim. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, né? Poderia estar. E, assim, muitas famílias não conseguem nem conversar com os filhos sobre isso. De explicar, sabe? Olha, a droga faz isso, a droga faz aquilo, você precisa ter esse cuidado. As pessoas não sabem. O meu filho, ele cresceu dentro de clínica comigo. Sempre levei muito. Ele sempre quis que ele visse. Que idade que ele tem? Ele tem 18 anos agora. Então, desde o seu trabalho lá atrás, ele desde já lá aprendeu. De trás, sempre fiz. Ele não precisa ser assistente social como eu, ele não precisa trabalhar com isso, mas ele tem que ter o mesmo respeito que eu tenho. E ele tem. E eu fui ensinando isso para ele. E aí, na escola dele, teve há uns anos atrás, teve um projeto falando sobre isso. E aí, um dos meninos da sala chorou muito, porque o pai era usuário de drogas. Nessa época, meu filho tinha uns 10 anos. Quando eu fui buscar ele na escola, ele me contou. E ele falou, sabe, mãe, o meu amigo? E aí ele chorou muito. Mas eu falei pra ele que ele não precisava ficar... E falou que tinha vergonha do pai. E eu falei pra ele que ele não precisava chorar e nem ter vergonha porque o pai dele é doente, o pai dele precisava se tratar. Então é isso que a gente não vê. E por que eu fiz isso? Porque eu sou uma mãe melhor do que as outras? Não, porque essa é a minha realidade. Eu vivo isso. Então, pra mim, muito natural falar sobre isso com meu filho. Mas para as outras famílias não é. Pra minha mãe não era. Pro meu pai não era natural falar sobre isso pra mim, pra minha irmã.
sim. E a gente tem que falar cada vez mais, né? Sim. Essas pessoas, de fato, elas estão doentes, né? Sim. E a gente tem que ter um olhar mesmo diferente para a pessoa que está doente, que está buscando ali um tratamento e uma cura, né? Desmistificar essa coisa que a gente, porque vê a violência na rua em decorrência da droga, você marginalizar e dizer que todo mundo é bandido, que todo mundo é vagabundo, quando na verdade você sabe que tem uma doença que leva àquilo. Sim. E que está atingindo cada vez mais outras camadas da sociedade, né? Assim, o único trabalho em que eu me aproximei foi um trabalho que uma amiga movimenta de distribuição de comida para moradores de rua. E eu vi uma mulher do Morumbi, loira, dos olhos azuis. Belíssima. Você via que era uma mulher dos seus 40, 50, não sei. Óbvio que você percebia que ela não era da rua, mas havia perdido absolutamente tudo. Tudo, né? De uma posição de ser empresário, de ter apartamento. Ela e marido, os dois na rua por conta disso. Já separados, mas na rua os dois, sem nada. Ou seja, atinge a qualquer um. Atinge. Negar esse problema, fingir que você não está vendo, ele não vai desaparecer, ele não vai se resolver. Sim, e são coisas, às vezes, que a gente não imagina. Uns anos atrás, eu tive um paciente médico viciado em Dolantina. Dolantina é um anestésico que se usa no hospital. O próprio médico viciado. Que é muito comum, anestésico. Né? Tô falando aqui, mas exatamente, num anestésico. Então, também é uma coisa que a gente não fala, porque a gente fala do crack, a gente fala da maconha, a gente fala da cocaína, o álcool a gente ainda fala um pouco, mas quem que vê você falar que um profissional da saúde ele pode ser viciado na medicação que ele próprio usa? Porque a gente fala do remédio, daquele que usa o remédio, mas a gente esquece que muitas vezes até o profissional da saúde está inserido nisso. Sim. E eu vi de um médico, inclusive, que tem um número muito grande de profissionais que começam a fazer uso das drogas, né, das medicações, por dependência mesmo, enfim, acaba ali se perdendo, mas tem muita gente na área da saúde, sim, com essa questão. Já ouvi isso de um próprio médico, né, me relatando isso. Então, é como a gente desenvolve mesmo um olhar mais humanizado para isso, né? Eu acho que a ideia de trazer para esse bate-papo é isso mesmo, né? E, Lu, eu vi que você trouxe um livro bem legal, que é um livro bem bacana, né? Se você puder mostrar aqui, não sei se está aparecendo aí, aquela câmera pega você, ótimo. Esse livro é o Codependência Nunca Mais, a autora é a Melody Beach. Esse livro ele é sensacional. Eu sempre indico ele para todas as pessoas que têm um problema com álcool ou drogas na família. E o que eu sempre falo para as pessoas? O livro inteiro é maravilhoso, mas tem o capítulo 4. Eu gosto sempre de falar muito do capítulo 4. O capítulo 4, ele traz todas as características das pessoas que têm a codependência. É uma lista enorme. É legal não só ler. É legal você fazer o exercício de ler e ticando aquelas que você se identifica. Quando você chegar no final, você volta para ver com quantas e quais você se identificou. Ah, Luciana, é gostosinho? Não é. Doloridíssimo fazer isso. Mas eu só ressignifico aquilo que eu olho. Se eu não consigo olhar, eu não consigo mudar. Eu não consigo ressignificar. Então, eu sempre falo, olhe para isso. Só que assim, olhe para isso e cuide disso depois, tá? Porque também não adianta só eu olhar, me identificar com tudo isso e ficar lá chorando. Precisa buscar ajuda para cuidar daquilo que eu identifico. Eu li esse livro, né? Como eu falei aqui, eu sou filha de um homem que era doente na dependência química do álcool. Já falecido há muitos anos. Muito jovem, inclusive. E longos anos a fio, eu sofri com essa questão da codependência, né? E eu demorei muito para entender onde isso me afetava. E aí, por orientação de um terapeuta, eu li esse livro, é incrível. E, assim, de verdade, fica uma dica. Esse não é um livro para alguém que tem uma pessoa, um adicto, dependente de uma droga ilícita que está caído na rua, especificamente. É uma ilusão, porque ele fala sobre vários tipos de vícios, né? Além do álcool e das drogas ilícitas, tem N outros vícios, inclusive dependência emocional. Então, esse livro ele é bem importante, bem significativo. Vale a pena a leitura e vale a pena tirar essa venda dos olhos daquilo que a gente acha que não nos atinge. Sim. Você pode se surpreender com a leitura desse livro, né? Esse livro eu falo que, enquanto profissional, é o meu livro de cabeceira. É aquele que eu sempre uso, né? E sempre apresento para as pessoas e oriento que leiam. Eu sempre falo muito desse exercício do capítulo 4, que eu acho importantíssimo ser feito. Então, eu gosto muito. E foi muito especial para mim, porque eu fiquei muito presa anos a fio tentando salvar pessoas. Como eu não salvei o meu pai, eu tinha que salvar pessoas, né?
E esse lugar de controlar e salvar é um lugar que te mata todos os dias. É você quem está doente, né? O outro também tem um problema, mas você está doente com esse controle excessivo, né? E que, de fato, você tem que se dedicar tempo em olhar para você também. Não que você não possa ter compaixão e cuidar do outro, né? Como fazem as famílias dos dependentes. Mas Sim. você precisa ter esse olhar de cuidado, de que você não salva ninguém, de que ninguém, na verdade, salva ninguém, né? A vida é um... Exatamente. Não é que você não vá fazer pelo outro. Eu procuro fazer o meu melhor todos os dias por eles, mas eu tenho muito claro que eu não estou lá para salvar a vida de nenhum deles. Eu estou lá para ajudar dentro daquilo que eu posso, da minha profissão, dentro daquilo que é possível, mas uma coisa que assim que a gente nunca pode esquecer. Se eles não fizerem a parte deles, nada vai dar acontecer. certo. Pode ter os melhores profissionais, pode ter a melhor família apoiando. Se eles não fizerem a parte deles, não dá certo. Isso é uma coisa que as famílias me perguntam muito. Quando elas chegam na clínica, o primeiro atendimento sempre é comigo. Ai, Luciana, mas daí ele vai sair daqui, ele não vai usar droga mais? Eu falo, não sei. Não tem como eu saber. Por quê? Porque vai depender dele. Aí eu faço toda uma Só dele, explicação, inclusive, lógico, né? De que ele vai precisar do apoio da família. E aí eu falo, olha, vocês enquanto família estão fazendo a parte de vocês. Vocês estão pagando um tratamento, vocês estão aqui comigo agora. Nós, enquanto profissionais, a gente está fazendo a nossa parte de oferecer um tratamento de muita qualidade. Mas se ele não praticar os evites, se ele não fizer os pratiques, se ele não seguir o sugerido na programação, não vai dar certo. E é isso, depende muito deles e a gente não vai salvar ninguém, infelizmente. A gente pode orientar, a gente pode ajudar, a gente pode ouvir, porque às vezes o que eles precisam é alguém que escute, né? Eles têm muito esse movimento comigo. Até os próprios funcionários, né? Nós temos vários funcionários na clínica que são dependentes químicos em recuperação. E eles têm muito esse movimento de entrar na minha sala a conversar. E às vezes, assim, gente, esse conversar, eles só querem alguém que escute. Bacana. Isso não quer dizer que eu vá salvar alguém. Eu escutei. Agora, se o que eu dei de retorno, ou o que eu ouvi, aí só depende dele depois do que ele vai fazer. Você está ali, né? Disponível. Sim, e é isso que a gente tem que ter claro. Nós, nem enquanto profissionais, nem enquanto família, amigos, a gente não salva ninguém. Eles só vão... Eu fui numa palestra há um tempo atrás, recente agora, e era com um terapeuta, e aí ele falou assim, recuperação não é para todo mundo, recuperação é para quem quer. E é real. É fácil? Não, não é, nem para quem quer. Não é fácil, Tudo é matar um desafio. leão todos os dias. Mas é possível, desde que a pessoa queira. É bem isso o caminho, né? E Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que, não sei se você pode dar, né? Você é de Campinas, então Sim. possivelmente deve ter outro centro de reabilitação aqui em São Paulo. Mas se você tem um ponto central, um telefone que você possa deixar para as pessoas que estão ouvindo, que tem um adicto, um dependente de químico, né? E aí, de novo, químico não é só as drogas ilícitas, o álcool entra nessas, remédios, enfim. Que você possa sugerir um contato, Posso deixar um contato meu, não tem problema. Tá certo. Não, a pessoa entrando em contato comigo, a gente orienta, vê o que é possível. Queria que você falasse aqui as suas redes sociais, como as pessoas te encontram. Não Tá. só para saber como tratar o seu familiar ou o próprio adicto aqui te procurar para buscar um centro de reabilitação, mas também de um tratamento terapêutico, de uma palestra, eventualmente, que você possa dar falando sobre esse tema. Sim. Você pode deixar aqui a sua rede, por favor? Posso sim. O meu Instagram é terapeuta, Luciana, Graziani, tá? E o telefone é 19 988 58 8635. Muito bom. Então, a pessoa precisando, ela pode ligar nesse contato. Se não for da região de Campinas, você pode indicar um centro de reabilitação. Não tem problema, a gente consegue buscar e orientar sem problema nenhum. Ele tem esse apoio, né? Sim, até porque onde eu trabalho também não é Campinas, tá? Eu moro em Campinas, tá. mas eu trabalho em Valinhos. É muito pertinho, é bem pertinho da minha casa em Valinhos, mas são cidades diferentes. Bacana. Lu, eu queria te agradecer imensamente pelo seu tempo, a sua disponibilidade para vir até aqui, para gravar, para falar sobre esse tema. É um tema que há muito tempo eu estava correndo atrás e queria muito trazer. Acho que é muito relevante, acho que as pessoas precisam ouvir, mesmo com o intuito de ampliar a consciência, de dizer para elas, olha, né, um olhar de amor pelo outro pode já ajudar minimamente aquilo que você não chuta, que você não exclui, que você não joga fora, né?
mas saber que poderia ser alguém da sua família. Então, muito obrigada por trazer esse tema, por falar, por trazer um pouco de esclarecimento aqui. Foi uma honra te receber, uma honra te conhecer. Eu que te agradeço pelo convite, pela confiança no meu trabalho. Para mim é sempre um prazer falar disso, porque eu adoro trabalhar com isso. Então, eu que te agradeço. Imagina. Queria deixar para você uma lembrancinha do Muito Obrigada. Mais Consciência Podcast. Ai, que delícia. Espero que você faça um bom uso. Eu adoro. Vamos ver o meu presente. Eu sou apaixonada por eco bags. Nossa, eu também adoro. Elas são ótimas, que gracinha. É ótimo para carregar tudo. Vou fazer, pode ter certeza. Obrigada. Obrigada, Lu. E esse podcast está patrocinado pela Sinergia. Sinergia tem todas as soluções para o seu negócio em iCloud. Mas sabe o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Absolutamente tudo, porque como nós, Sinergia acredita que consciência transforma. Obrigada, Sinergia, pelo seu apoio. E até a próxima. Você clica aqui nesse link, se inscreve, compartilha esse conteúdo. Tem sempre alguém